Olá, meu nome é Rafael Esperotto, sou engenheiro da Fasol. Esse vídeo é para apresentar para vocês as diferenças entre os inversores string e os microinversores. Bom, existem duas grandes diferenças, duas grandes famílias, né? A primeira são os inversores mais tradicionais, são chamados de inversores string ou string em inglês, que significa fio, né? Uma linha, e basicamente recebem esse nome porque nós vamos ligando uma série de módulos, né? Ligo uma placa na outra, na outra, na outra, até que ligo todo esse conjunto em uma das entradas do inversor. Já os microinversores vão recebendo esses módulos um a um em cada uma das suas entradas, né? Essa família é uma tecnologia mais recente que a gente conhece como MLPE, né? Module Level Power Electronics. São representados pelos microinversores e também pelos otimizadores de potência, que não são objetos desse vídeo. Então nós vamos nos ater a falar sobre as diferenças dos microinversores e dos inversores string. A principal característica é que os inversores string, eles precisam que esse conjunto de módulos que foi ligado em série em uma das entradas dele tenham as mesmas condições, os mesmos níveis de tensão, de corrente, né, que se traduzem na prática em uma mesma quantidade de luz, né, a mesma inclinação, a mesma orientação, enfim. Se isso não for respeitado, a gente começa a ter perdas. Então é muito importante que para uma ligação bem feita com o inversor string, que essa homogeneidade entre os módulos seja respeitada ao máximo possível. Qualquer diferença influencia. Isso, infelizmente, nem sempre é possível. E quando isso não é possível, a melhor resposta que a gente tem é partir para a tecnologia dos microinversores. Quando a gente tem, e aqui nesse exemplo nós temos um conjunto aí com 6 módulos, né? Esse caso aqui com o inversor string, eu tenho um pouco de sombreamento, e esse sombreamento, por mais que esteja pegando muito nesse primeiro módulo e um pouquinho no segundo, ele leva a eficiência de todo o conjunto para 15%. Isso não aconteceria se essa mesma instalação fosse feita com microinversores. Se fosse feita com microinversores, eu, apesar de sim perder 15% nesse módulo, esse que só tem um pouquinho de sombra perde menos e os outros seguem produzindo normalmente. Então, é de suma importância quando você sabe que tem um elemento aqui, como essa chaminé, que vai causar uma sombra ao sistema, que você prefira usar uma tecnologia que te permita seguir sacando o máximo dos módulos que não estão sombreados. É claro que essa não é a única vantagem de usar um microinversor, né? Existem várias outras, e a ideia aqui é mostrar para vocês quais são, para que se possa fazer uma decisão mais informada sobre qual sistema escolher. A primeira coisa é que é uma instalação mais simples, né? O inversor string, ele precisa ficar num lugar de fácil acesso, normalmente que esteja ao alcance dos seus olhos e tudo isso. Então, como fica uma instalação, né? Você vai ter um arranjo ali de módulos num telhado. Esses módulos, nós vamos sair com os cabos em corrente contínua desses módulos, descer até o inversor, né? E normalmente, depois da conversão para corrente alternada, subir novamente para a laje, para o telhado, enfim, para finalmente descer até o quadro de luz do cliente e fazer a conexão na rede. Então eu basicamente tive que descer para subir para descer de novo. Enquanto que uma instalação com microinversores, eu saio dos módulos, já faço a conversão em cima do telhado mesmo, né? Eles ficam instalados embaixo dos módulos, então eu só tenho que sair com esse cabo e ir direto para o quadro de luz do cliente.
como a maioria das casas já está pronta, eu não preciso sair passando eletroduto aparente ou quebrando a parede para fazer a instalação. Claro, a vantagem de você ter um inversor string é que você tem um visor e pode acompanhar a produção por aqui, né? Mas como ambos podem ser monitorados com um aplicativo do celular ou um portal na internet, acaba que essa vantagem não é tão relevante assim, né? A segunda coisa é que você acaba tendo uma instalação mais segura. Quando fazemos um arranjo com 10 módulos, por exemplo, supondo que cada módulo tenha uma tensão de cerca de 50 volts, eu vou fazer uma ligação com um cabo em corrente contínua que tem 500 volts, né? Um choque de 500 volts em corrente contínua é muito provavelmente uma fatalidade certa. No caso dos microinversores, cada módulo liga no microinversor, então eu sempre vou ter 50 volts em corrente contínua. Acaba que eu tenho uma tensão menor e por isso acaba sendo uma instalação mais segura. É claro que os cabos de corrente contínua têm isolação dupla, normalmente quando se faz a instalação eles são dutados, então é difícil que aconteça, mas é claro, eventualmente a gente não sabe quais pessoas vão subir no telhado, alguém pode pisar e causar um acidente. Além disso, em geral, as garantias oferecidas pelos fabricantes são o dobro para os microinversores do que para os inversores string. Tipicamente, nós estamos falando aqui de 5, 7 anos, talvez chegue a 10 anos para inversores string, e para microinversores estamos falando de 10, 12, chegando a 20, 25 anos para os microinversores. Então, claro, como os fabricantes garantem praticamente o dobro, né, a gente espera que a vida útil também seja superior, né? Finalmente, nós não temos problema de mismatch. Essa é a principal característica. Como no caso dos microinversores, nós tratamos cada módulo de forma individual, nós não vamos ter perdas por mismatch. Perdas por mismatch são perdas que são intrínsecas dessa tecnologia string, porque os módulos, mesmo sendo do mesmo fabricante, do mesmo modelo, com a mesma potência, do mesmo lote, os módulos não são idênticos. E essa pequena variação de um módulo para o outro faz com que em um inversor string, o módulo que tem as piores características acabe puxando essa produção para baixo. Isso não acontece com os inversores, com os microinversores, porque, claro, cada uma vai dar o máximo que puder, né? Isso acaba refletindo em outros detalhes. Por exemplo, você pode, nesse caso aqui, esse é um inversor que aceita 4 módulos, eu posso botar um de cada marca, de cada potência, claro, respeitando os parâmetros de tensão e corrente que ele pede, mas eu posso trabalhar com módulos diferentes. Aqui não. Se fizesse isso, prejudicaria demais o funcionamento dele, né? A outra coisa é que, com o passar do tempo, nós sabemos que os módulos de silício vão se degradar. Mas em uma instalação, eles vão se degradar de forma diferente, né? Se você instalou 20 módulos, por exemplo, eles não vão perder eficiência de forma homogênea. Então, no caso dos inversores string, aquele módulo que envelhecer mais rápido vai puxar a turma para baixo, enquanto que aqui não. Se tem um que puxou para baixo, tudo bem, mas os outros seguem produzindo o que puderem produzir. Também, quando temos dias muito nublados, acabamos vendo um pouquinho mais como os microinversores nos entregam um pouco mais de energia. É claro que, quando de projeto, a gente já sabe que tem um elemento do telhado que vai causar sombra, que vai trazer alguma complicação, eu de repente não posso usar alguma área do telhado. Isso é fácil de saber, a gente pode aí optar pela tecnologia que for mais adequada. Agora, e fugir das sombras. Agora, uma sombra que nós não vamos fugir é a sombra das nuvens, né? Nos dias nublados vamos ter sombreamento. E eu sempre brinco que as nuvens não se teleportam para cima da sua casa e teleportam para fora. Então, se você tem um grupo com 20 módulos, é natural que a sombra venha, né, pegue no primeiro módulo, depois no segundo, e vá derrubando, né, essa produção gradativamente.
Só que isso não acontece com o investidor string. Quando ele derrubar a primeira, ele já vai derrubar todo o arranjo que tiver junto com a primeira, né? Enquanto que numa instalação com microinversores, derrubaria a primeira e as outras estariam ainda funcionando, né? E depois que essa nuvem estiver saindo, quando ela liberar a primeira placa, ela já volta a produzir tudo que pode, né? Enquanto que no investidor string, eu precisaria que essa nuvem saísse em cima de todo o conjunto para que ele voltasse a funcionar com toda a sua eficiência. Essas são, então, as vantagens dos microinversores sobre os investidores string, mas isso não significa que os investidores string não tenham o seu lugar no mercado, né? Se, por um lado, eu posso afirmar de forma categórica que, com um investidor string bem dimensionado e microinversores bem dimensionados, né, um arranjo de 20 módulos vai sempre produzir mais com microinversores, o que eu não posso afirmar é que com o mesmo investimento você produza mais com microinversores. Porque muito provavelmente com o mesmo investimento você consiga instalar alguns módulos a mais no investidor string, e se você não tiver os problemas de perda, vai fazer sentido, porque você vai produzir mais. Então é muito importante fazer essa análise. Nós aqui da Fasol sempre fazemos isso à exaustão, né? Porque sempre queremos que o cliente possa sacar o máximo do investimento dele, mas é de suma importância entender as complicações, né, que você tem em cada um dos casos, para que você possa, no fim das contas, fazer um projeto e entregar para o cliente uma condição que vai permitir que ele tire o maior proveito possível do investimento. Se você gostou desse vídeo, por favor, segue a gente, deixa um joinha e a gente vai estar sempre voltando aqui com novos conteúdos. Obrigado!